Gente, antes de começar a dar continuidade, na verdade, né, o assunto da primeira aula, como tem um distanciamento de uma semana, né, de uma aula para outra, eu gosto de fazer uma pequena que eu chamo de sinopse, que é relembrar um pouquinho do que foi dado na aula passada, né? Na aula passada, a gente teve uma aula curta, porque primeira aula de apresentação eu sempre faço isso, né? Para conhecer vocês um pouquinho melhor, por isso que eu pedi que vocês ligassem a câmera e tudo mais. Mas a gente começou a dar uma introdução do que seria ciência, porque a matéria que pesquisa em administração, que no caso é voltado para o curso de vocês, nada mais é que a metodologia da pesquisa aplicada para a administração, né, com foco nas ciências sociais. Então, o que é pesquisa? O que é método? O que é metodologia? Antes da gente começar exatamente a se preocupar com o que geralmente a gente tem em mente, né? Redação, formatação, estruturação, a gente precisa entender o que há de diferente, inclusive até a linguagem que eu falei para vocês, né? Uma linguagem completamente diferente quando a gente vai escrever um texto científico, quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico normal. Daí a diferença do que a gente viu lá passada sobre pesquisar, como eu posso fazer uma pesquisa, e a diferença da pesquisa científica. Aí vocês lembram, alguma das meninas lembra alguma coisa sobre essa questão que a gente comentou lá passada, da diferença do pesquisar para a ciência, da pesquisa científica, ou do fazer essa ciência, ou vocês já esqueceram tudo? Sejam sinceras, que esse que é o momento. Estão caladas. Escrevam no chat se estiverem tímidas. Vocês lembram alguma coisa? Sejam sinceras. Bom, professora, eu não lembro muita coisa, não. Mas eu sei que, no caso, quando a senhora explicou que a pesquisa, ela não era o mesmo que fazer a ciência, né? Ou produzir um conhecimento, que eu lembro que a senhora comentou esse ponto, falou, né, sobre esse ponto, Foi, mas não recordo falei. muito, não. A gente estava falando sobre a questão daquilo que a gente chama de senso comum, lembra? Aqueles mitos que a gente cria pautado nas nossas percepções. Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre essas percepções. Geralmente são pautadas no que a gente vê. E aí eu citei para vocês o exemplo daquilo que antigamente se acreditava na ciência, né? E se passava, os grandes cientistas passavam um para o outro sobre, por exemplo, a Terra ser o centro, né? Não o Sol, o sistema ser da Terra e não o sistema solar, como a gente conhece hoje. Isso porque a gente vê a movimentação do Sol. Né? Então, vejam aí a percepção do que eu vejo, a percepção do que eu sinto, e que muitas vezes isso pode ser enganoso. Aí a gente entrou na questão do que a gente busca na ciência, né? Constatar verdades, mas existe ou não a verdade absoluta? Foi quando cada um deu sua opinião, alguns falaram que acreditam sim que existem, né? Porque lembro que um dos colegas falou que 2 mais 2, por exemplo, né, é igual a 4. Então, já há uma convenção sobre isso. Mas aí a gente entra naquela questão que antigamente na ciência o correto também era pensar que a Terra era quadrada. Então, naquele momento, eles acreditavam sim que estava provado isso. O que a gente precisa ter em mente é que quando a gente produz uma pesquisa e a gente entrega, quando vocês entregarem o TCC de vocês, vai ser a pesquisa finalizada naquele recorte de tempo. Então, até aquele momento, a pesquisa que você chegou, o resultado que você chegou foi aquele. Isso não quer dizer que aquela pesquisa vai permanecer absoluta para sempre. Então, a pesquisa é sim condicionada a um recorte temporal, a um recorte espacial, e daí eu posso sim me questionar na qualidade de cientista se realmente 2 mais 2 é igual a 4. Né? As grandes teses aí de PhD do pessoal da física, né? Quem assistiu ao filme da Teoria de Tudo, né? Vocês vão ver que ele estava questionando aquilo que já era certo na Universidade de Física, né? Todo mundo já tinha uma certeza daquela teoria e ele chegou com o novo. Por quê? Porque ele duvidou daquilo que na ciência dele era senso comum. Então, a gente começa daqui da dúvida. Então, lembrando dessa questão sobre a verdade, sobre ser absoluto ou não, que a gente vai dar continuidade. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a tela e dizer para vocês que esses slides de hoje, a continuidade, ainda não estão anexados, porque eu ainda não mandei para o professor Matheus colocar lá no sistema do IDAN, tá?
mas o da aula passada já está. Aí eu vou enviar para ele após a aula, porque aí depois, quando vocês quiserem fazer download, já vai estar disponível. Vou compartilhar a tela. Ó, a gente tinha parado aqui quando eu perguntei para vocês sobre se vocês acreditavam ou não que existe verdade absoluta, né? E essa resposta ela é relativa, porque eu posso falar sim, existe verdade absoluta, né? A depender ali do meu recorte da minha pesquisa. Então, naquele tempo, o resultado que você chegou científico, ele pode ser considerado absoluto. Porém, não há o absoluto eterno. É por isso que eu coloquei esses dizeres aí para vocês de Sócrates, né? Eu só sei que nada sei, porque tudo é questionável. Até o que eu sei, eu tenho que duvidar. Até o 2 mais 2 é igual a 4, eu preciso duvidar para a ciência, tá? Então, a ciência ela nunca vai partir de que existe, sim, uma verdade completamente absoluta, inquestionável. Eu tenho que estar apto a questionar todas as coisas dentro da ciência. Daí a epistemologia, que tanto vocês vão ouvir falar sobre o recorte epistemológico da pesquisa, né? Os orientadores de vocês. Qual vai ser o recorte epistemológico da pesquisa, né? Sobre o que você vai se questionar? Qual é a delimitação? Em outras palavras, qual é o título do seu trabalho dentro da administração? Aí aqui sobre verdade, né? O que que seria, então, significado? O que que é verdade? A verdade dos fatos, né? O conhecimento que é considerado verdadeiro, aquele conhecimento que é aceito. Veja que eu falei para vocês que há o conhecimento daquele de senso comum, que pode ser questionável, eu posso afirmar para vocês, olha, afirma-se que chupar a manga, né, e tomar o leite prejudica a saúde. Afirma-se. Eu não estou comprovando isso cientificamente. Eu não posso dizer que isso é uma verdade científica, tá? Mas eu estou falando algo de senso comum, que se convencionou falar. Aí existem dois aspectos de significação dessa verdade, duas acepções, eu posso dizer assim, né? O que seria, então, a verdade? Eu posso entender a verdade como um atributo que é oposto, contrário à ideia de falsidade. Então, aquilo que não é falso, eu considero como verdadeiro. Mas eu também posso considerar essa verdade como o oposto do que seria a ilusão ou aquilo que não é real. E aqui para dentro da verdade, para a teoria do conhecimento, para a epistemologia, que é a ciência das ciências, né, o estudo de toda a ciência, e aqui a ciência que a gente se volta é a ciência da administração, né? Eu vou buscar, então, qual seria a verdadeira, né, a verdade real. É a busca da verdade real dentro da minha pesquisa. Aí, para colocar vocês para pensarem um pouquinho, creio que alguém já ouviu, todo mundo que já ouviu falar, e se não ouviu, podem me dizer, porque quando eu comentei sobre isso já com outra turma, teve muita gente que falou para mim que não conhecia. E é muito legal conversar sobre isso aqui, ó, o mito da caverna. Vocês já ouviram falar sobre o mito da caverna? Cadê vocês, meninas? Professora, eu nunca ouvi falar. Juliana não e Giovana? Também não. Não que eu lembre. Agora vejam aí essa figura, gente. Vocês estão vendo aqui, ó, que do lado esquerdo nós temos pessoas acorrentadas, ó. Temos homens ali que estão acorrentados. Aí a gente tem uma corrente que prende o pescoço deles, né? Ou seja, eles não conseguem se levantar porque eles estão acorrentados pelo pescoço. E eles também têm uma corrente, ó. Veja aqui que prende eles aqui nesse muro, tá? Eles não conseguem se deslocar. O local do campo de visão deles, ó, vendo aqui pela cabeça, né? Onde eles conseguem virar ali o pescoço, é o que está aqui à frente, tá? Por trás desse muro, vejam aqui que há uma grande fogueira, e essa fogueira, ela produz, obviamente, sombra, né? O oposto aqui da fogueira, ó, vai fazer a sombra do que eles estão vendo, o que é projetado na frente deles, na verdade, é a sombra desses objetos aqui, ó, que as pessoas estão passando, segurando, né? Os objetos, e é o campo de visão, tá? Isso aqui tudo dentro da caverna, dentro do que é escuro. Aí vejam aqui a abertura da caverna do meu lado direito, onde realmente se pode ver, né, ter a visão das coisas ali, as árvores, ó, o céu azul. E aqui temos até um homem ali indo para a claridade, ó, e abrindo, né, os olhos dele, conseguindo enxergar.
Quando a gente está muito tempo no escuro, gente, quando ligar a luz não dá aquele incômodo na visão da gente, você fica muito tempo ali no escuro, acende a luz no seu rosto, alguém abre a janela, né? Quem nunca estava dormindo, a minha mãe amava fazer isso quando eu era mais nova. Eu estava dormindo e a minha mãe, quando queria me acordar, ela pá, abria a janela. Eu gosto de ficar no escuro, eu sou igual o Batman, eu gosto de ficar bem no escurinho. E aí dá aquele susto na visão da gente, dá até dor de cabeça, né? Quando a gente vai para um lugar muito claro. Naquele primeiro momento, a gente nem enxerga. É como se a gente perdesse um pouco a visão. Demora para a gente conseguir enxergar. Vocês já passaram por isso? De sair no sol amazônico aqui de Manaus, olhar para frente e não conseguir ver, porque a gente fica com a visão toda preta por conta da luz? Sim, Giovana. Eu gosto da modernidade, que já tem Sim, o emoji professora. da mãozinha, né? Eu nem sabia mexer nisso, gente. Estou aprendendo com vocês aqui do Zoom. Então, aqui, a impressão que dá é que esse homem está passando por isso. E vejam o que é esse mito da caverna, gente. Na verdade, é um mito inventado por um dos filósofos pensadores, o Platão, tá? Tem um livro onde ele vem explicando sobre isso e que é muito usado hoje, não só na questão da filosofia, mas a gente estuda sobre isso no direito, a gente estuda sobre isso aqui também na administração, em todo quanto é tipo de pesquisa. Porque isso aqui é voltado para o conhecimento, do conhecer. Então, se aplica a todas as áreas. Aí agora vocês vão entender um pouquinho, porque isso aqui é uma alegoria, né? Ou seja, ele utilizou muito bem, realmente um gênio, né? De pensar em tudo isso para representar para a gente uma mensagem sobre o conhecimento. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Olha só. Vocês viram que acima e por detrás tem a fogueira, que eu falei para vocês, e nós temos os prisioneiros por trás do muro que ficam dentro da caverna. As pessoas do externo ali que ficam entre o lado de fora e entre o lado de dentro estão carregando os objetos que são projetados na parede, como eu falei para vocês. Aí o que eles visualizam? Não o objeto verdadeiro, material. Eles visualizam só uma representação desse objeto através da sombra. Então vejam que o objeto em si talvez tenha até um tamanho diferente, porque o que ele vê é o que é projetado, que não é a apreciação idêntica, o tamanho idêntico, a cor idêntica do objeto verdadeiro, né? Como os prisioneiros passaram essa vida toda ali, acorrentados na caverna, né? Eles, o que é real para eles, gente? O que é a verdade para eles? É aquilo que eles estão vendo pelas percepções, certo? Porque se eu chego para uma dessas pessoas na caverna e eu digo, olha, na verdade, que isso que você está vendo não é verdadeiro, é de outro tamanho, são objetos que alguém está projetando para você. Num primeiro momento, vai gerar até estranhamento dessa pessoa, porque você passa a vida inteira vendo algo e acreditando que aquilo é real. É uma tendência humana, né? E aí chega alguém e diz para você, não, isso não é verdade. Isso aqui, nada disso é realidade. Então, para eles, a realidade é onde eles estão inseridos, que é, na verdade, a caverna, né? E as sombras que eles veem do objeto, tá? Aqui, ó, se um deles conseguisse se libertar, que no caso a gente vê a representação daquele, né, que está ali na porta, pegando assim perto da vista, né, que é para mostrar para a gente que ele está começando a enxergar a luz. Então, aquele incômodo que eu falei para vocês na vista, né, ele com certeza demoraria a se acostumar com essa luz. Quando a gente sai da escuridão, a gente demora, a nossa vista demora a se acostumar com a luminosidade. E aí, para ele conseguir enxergar as cores, vejam que a aula passada a gente viu que para eu entender cada cor, na verdade, são projeções de ondas magnéticas da luz branca, né? Então, para eu conseguir visualizar, né, eu preciso ter acostumado a minha visão com essa luz do sol. Aí, se ele chega, gente, aquilo que eu falei para vocês, ele vê ali o mundo fora da caverna, ninguém nunca saiu dessa caverna. E ele resolve, vou voltar lá e vou falar para os homens, para os prisioneiros da caverna, que existem vida após a caverna, que existem cores, que existem objetos, eu vou contar tudo que eu estou vendo aqui, né? Aí, essa alegoria, o mito da caverna, ele diz que provavelmente essa pessoa, né, poderia até ser morta, é assim que eles falam, né? Na alegoria de Platão, eles falam que esse homem que sai e conta que existe esse mundo, ele poderia até ser aniquilado pelos que estão lá, porque ninguém acreditaria que o que ele está falando é verdade, estão acostumados a estarem ali na escuridão, então a escuridão é a verdade deles, tá? Tá todo mundo entendendo até aí ou estão perdidos? Eu sei que no início esse filosofar pode ser um viajar, né? Mas já vocês vão entender a lógica, vocês estão conseguindo acompanhar, né? Tá bom.
Porque aí eu vou seguindo, às vezes eu penso que eu estou seguindo muito rápido, qualquer coisa vocês me falam. Agora a gente vai entender um pouquinho o que cada item que foi criado por Platão ali representa. O que ele quis representar com cada figura dali, né? Então, vejam, o que seriam as sombras que eles enxergam? Que para eles é a verdade, que eles passaram a vida inteira vendo as sombras e acreditando que as sombras é o que realmente existia. Então, a projeção do cavalo, ele pensa que o cavalo era aquilo, aquela sombra ali na parede, né? Então, são ali as percepções que a gente tem, né? As outras imagens que vai representar um mundo de aparências, onde muitas das vezes a gente se encontra inserido nesse mundo das aparências, né? Enganados pelas percepções que a gente tem. A gente pode trazer isso para qualquer área da nossa vida, né? Quantas vezes a gente depois até não diz aquela frase, a verdade estava na minha cara, né? Sou eu que não vi, né? Em situações onde a gente vê que a gente estava realmente com um tapa-olhos, a gente não conseguia ver o que é real, né? Então, essas sombras, elas representam isso, aquelas percepções errôneas, né? Aquela verdade ilusória ali que a gente está preso. Os objetos que são carregados pela caverna vão representar realmente as coisas materiais que existem no mundo físico, tá? E o que está fora da caverna vai representar o ideal, a fantasia, os sonhos, né? Ali também tem acredita-se que o sol ele representa essa forma ideal de tudo aquilo que é bom, né? De tudo aquilo que é luz, de tudo que traz esclarecimento, traz o verdadeiro conhecimento. E aí a alegoria da caverna mostra que pode ser difícil entender, porque nos acostumamos a pensar que a realidade aparente é tudo que existe. Então, a gente, muitas das vezes, não se questiona para além do que a gente percebe. A gente se limita ao que a gente está percebendo. Quando eu digo isso, não só do campo da visão, né? Mas ali, com certeza, o que eles escutavam era o real para eles, os ecos que eram ouvidos ali naquele escuro, até mesmo a luminosidade, que era pouca, né? Com certeza eles não sabiam ali que havia luz, não podiam ver nenhuma cor. No escuro a gente não identifica cor. A fogueira ali só conseguia projetar sombras. Quando a gente está no escuro e a gente utiliza uma lanterna, né? A gente vê aquela luzinha ali amarela, no caso deles, na parede, mas não tem cor ali, por exemplo, se tivesse uma flor ali dentro, provavelmente seria difícil deles verem cor violeta, cor azul. Enfim, então até nesse sentido aqui, as cores, a percepção realmente de cor seria impossível deles estarem percebendo. E aí, para ser filósofo, aqui o filósofo, gente, não é aquele que estuda filosofia, mas todo aquele que se preocupa em perceber além das percepções, se questionar, produzir conhecimento, ampliar seu conhecimento, tá? É representado aqui como filósofo. Então, nós aqui que vamos fazer ciência, vocês que vão estar fazendo ciência em administração, vocês são filósofos, né? Aí ele aprende a agir em qualquer situação e para ser é preciso enxergar além das aparências e agir de acordo com a verdade ideal. A verdade ideal não é aquela que eu percebo muitas das vezes no senso comum, tá? Aí o Platão faz a comparação aí do mundo, no caso representado pela escuridão, as trevas, como ignorância. Então essa caverna, gente, simboliza o nosso lugar como ignorante que somos. E aí lembram do Sócrates lá, só sei que nada sei, né? E até coloquei o Chicó, só sei que foi assim. Então, muitas das vezes a gente não se questiona, só sei que foi assim. Não há muita lógica, não há indagações, e a gente só recepciona aquilo que a gente acredita ser verdade, né? E aí o mundo das luzes representa justamente essa claridade, o conhecimento e o que é real, porque está projetado do lado de fora. E é o momento que, nessa saída, ele tem acesso com o que é ideal. Aqui tem mais explicação, vou passar para vocês outro slide. Espera aí. Aqui é um videozinho onde há um resumo, tá? Dessa alegoria de Platão, mas eu vou fazer igual ela passada, eu vou mandar para vocês por slide, e aí vocês veem, porque o vídeo que eu separei que eu quero mostrar hoje para vocês, deixa eu ver quantos minutos é, para ver se vai dar tempo. Porque eu separei um outro vídeo para mostrar para vocês, senão vocês veem extra classe, espera aí. Ah, não, é rapidinho, dá para ver. Os filósofos antigos acreditavam que a filosofia não era uma mera especulação abstrata e descolada da vida,
mas ela servia como terapia para libertar as pessoas de uma vida medíocre e sem sentido, inclusive ajudando na preparação para uma boa morte. No mito da caverna, Platão procura expressar como a filosofia pode curar a nossa cegueira e ilusão através da reflexão e assim nos conduzir à sabedoria. Olá, meu nome é Paulo Rafael e se você deseja ser iluminado pela filosofia, nos acompanhe nesse episódio do Superleituras. Queremos falar sobre 5 lições da Alegoria da Caverna de Platão. Coloque nos comentários aquela lição que você mais gostou ao final do vídeo. A Alegoria da Caverna é, com certeza, a história mais famosa da filosofia. Também pelo fato de ter sido retratada pela cultura pop nos filmes Matrix e o Show de Truman. A Alegoria da Caverna é contada no livro A República. Nesse diálogo, Sócrates é o protagonista e o assunto versa sobre o melhor governo, tendo como fio condutor da discussão o que é a justiça. No livro 7, Platão conta a seguinte história. Imagine algumas pessoas que estão amarradas no fundo escuro de uma caverna, voltadas para a parede dessa caverna. Elas nunca saíram de lá, nem viram a luz do sol. Tudo que elas conseguem ver são imagens projetadas na parede da caverna através da luz de uma fogueira. Uma espécie de imagem cinematográfica que mostra a sombra dos animais, pessoas, plantas e objetos que são projetadas de fora da caverna. Os habitantes da caverna ficam fascinados com as imagens e acabam por crer que as sombras são a realidade. E aí, Sócrates diz o seguinte: essa é a nossa condição. Assumimos na nossa vida a ilusão por realidade. E ele continua: o prisioneiro consegue se libertar e subir para fora da caverna. Quando ele sai da caverna, ele vê os objetos como realmente são pela luz do sol. No início, dói os olhos, mas depois ele consegue contemplar o sol. Essa alegoria revela que aquele que sai da caverna e contempla as coisas enquanto tais, iluminadas pela luz do sol, é o filósofo. O sol é a imagem do bem. A subida ao mundo superior é a ascensão da alma das coisas sensíveis para a realidade inteligível. Ou seja, antes o prisioneiro estava iludido. Agora que ele vê o sol, ele sabe distinguir entre o que é real e o que é falso. Platão, ao final, faz uma suposição. Se o prisioneiro voltasse para o fundo da caverna e ele dissesse aos outros: olha, o que vocês estão vendo não é a realidade, é apenas uma sombra. Os prisioneiros não acreditariam e até matariam o ex-prisioneiro. Uma clara referência a Sócrates, que foi condenado à morte, mas que só estava querendo mostrá-la à luz. Se você quer saber mais sobre Sócrates, veja o nosso vídeo A Última Aula de Sócrates. Vamos às lições da Alegoria da Caverna. Primeira lição: as coisas materiais são sombras. A caverna simboliza o mundo sensível e material. É uma realidade que as pessoas, já lá no tempo de Platão, ficavam vidradas e hipnotizadas. As coisas materiais e os bens corporais parecem profundamente reais, mas desaparecem rapidamente. Eles são instáveis e passageiros. As riquezas, honras e prazeres possuem, para Platão, uma importância secundária e não podem tomar lugar daquilo que é realmente essencial. Isto é, os valores imateriais e os bens da alma, tais como a sabedoria, o bem, a contemplação do ser. Segunda lição: ficar dentro da caverna é mais fácil. Sair da zona de conforto é a libertação das algemas. Assumir a responsabilidade pela própria vida e não se vitimizar é um grande passo libertador. Porém, é mais fácil continuar na sombra e não fazer esforço para sair da própria inércia. E a filosofia pode te ajudar a sair da caverna. Terceira lição: a luz irá criar um incômodo. E no caso de o forçarem a olhar a luz, não sentiria dor nos olhos? Pelo fato do prisioneiro ter ficado muito tempo no escuro, ele irá sofrer para enxergar a luz. Ou seja, é difícil querer sair da cegueira da ignorância, porque justamente acreditávamos estar na luz. Aceitar a própria ignorância, erros e auto-enganos é um grande passo para o conhecimento verdadeiro de si, ou seja, é uma etapa libertadora para sair da ilusão e ir na direção da contemplação da verdade. Quarta lição:
habituar-se para poder contemplar um mundo superior. O mundo material todos nós conhecemos e com ele interagimos, mas nem todos estão conectados ao mundo espiritual. Para isso, é preciso contemplar a luz que revela o que todas as coisas são. Platão nos convida a realizar essa contemplação do divino e buscar a transcendência. Trata-se do aspecto místico e teológico do platonismo. Essa contemplação é um exercício que eleva as nossas almas acima das aparências. Isso significa fundamentar a nossa existência sobre o bem transcendente, ou seja, aquele que está para além de cada um de nós e que dá sentido para todo o restante. Quinta lição: devolver o bem que se recebeu. O ex-prisioneiro da caverna, que após ter sido iluminado pelo bem, agora é impulsionado a retornar à caverna para ajudar os outros a se libertarem. Essa lição é bem difícil, mas se cada um de nós ter o compromisso de a cada dia se tornar uma pessoa melhor, buscar ajudar os outros, a nossa sociedade pode ficar muito melhor. E é o que Platão acreditava, e é o que nós, aqui do Superleitura, também acreditamos. Mas cuidado, aquele que enxergou o verdadeiro bem deverá correr o risco, como Sócrates correu, mas saiba que isso lhe dá um sentido para a sua existência. Se você gostou desse vídeo, corre lá nos comentários e vamos conversar um pouco sobre filosofia. Há outros aspectos dessa incrível alegoria que podemos falar. Gente, vejam aí que a gente falou daquela questão, falei da questão da inquietude, do incômodo que a gente tem, né? E o Sócrates, naquela frase que eu coloquei para vocês no slide, ele fala que... Ai, meu Deus, estou voltando, tá ainda no vídeo. Ele fala aqui, só sei que nada sei. Na verdade, a frase completa, ele fala, só sei que nada sei. E o fato de saber isso já me torna à frente daqueles que pensam que sabem alguma coisa. Então, quando essa alegoria foi criada, já era para representar também isso. Quando eu entendo o meu estado de ignorância, o meu estado de ter que questionar para produzir conhecimento, aprender, buscar a verdade ideal. Vejam que é oposta, né, ao que é ilusório, ao que é falso, como a gente viu aqui as acepções de verdade, né, e aquele filósofo ali representado, que a gente pode fazer analogicamente que para o cientista, que ele também corre atrás dessa verdade, ele está sentindo esse incômodo, mas ele vai perceber, ele vai se colocar já no local de ignorância. Então, tipo, eu nada sei. E isso já é o primeiro passo, né? E o outro ponto interessante do que foi até o quinto ponto que ele falou, quando a gente aprende alguma coisa, a gente vê que a gente achava que alguma coisa era verdade e a gente percebe que a gente estava enganado, quantas vezes a gente não se vê, né, naquela vontade, aquela ânsia de contar para todo mundo, né? De ajudar as pessoas, de abrir a mente das pessoas. A gente fica com essa vontade de, às vezes, abrir a cabeça e colocar lá dentro, né? Quem nunca teve, né? De falar para alguém, olha, não é assim. Então, é muito essa questão de se eu sei o caminho da verdade ideal, se eu sei o bem, se eu estou liberto agora, eu querer também libertar os outros que estão presos na ignorância, tá? Isso tudo é uma área voltada para a teoria do conhecimento, para a epistemologia, e que é um filosofar a gente pensar nisso, mas eu quero agora que a gente se coloque nesse lugar de filósofo aqui na produção da ciência, que nós só sabemos que nada sabemos. É a única certeza que nós temos aqui. Nesse sentido, não há verdade absoluta. Vocês vão pegar problemas que tem dentro da administração para vocês buscarem hipóteses de solução dentro dos trabalhos de vocês. Quando a gente for ver projeto e os tópicos do projeto, vocês vão entender, né? E a partir dali, saberem fazer esse projeto tanto para a graduação quanto para a pós-graduação também, né? Como pontuar esses tópicos de problema, hipótese, objetivos, embasamento teórico, que sempre tem em todo e qualquer problema, né? De onde que surge essa metodologia, que, na verdade, metodologia, ela vem de quê? Né? O método passo a passo. Então, há um passo para eu chegar lá nessas respostas, para eu chegar nessa luz. E esse passo precisa ser respeitado, né? Vocês vão ter que ver que vocês não vão poder pular etapas para produzir essa ciência dentro da administração. Espera aí que eu vou passar para frente de novo, tá? Aqui eu coloquei novamente uma outra representação, né? Vejam aqui, quando eu reconheço a ignorância, causa aqui o espanto, né? O reconhecimento de que eu realmente
estava aprisionado, estava me pautando na ilusão. E aqui o filosofar quer o se questionar, né? Buscar ali o racionalismo, buscar realmente a verdade ideal. Aí aqui seria uma proposta que, na verdade, para a gente refletir, né? Mas geralmente eu pergunto para quem já tinha ouvido falar, porque senão ia ser pedir demais de vocês. Nunca ouviram falar e vocês ficarem refletindo depois disso tudo, né? Mas sintam-se livres para se vocês quiserem pontuar alguma coisa também. Vocês estão muito caladinhos. Aí eu coloquei aqui algumas dúvidas que a gente pode ter sobre cada um dos elementos, apesar de que eu acredito que o vídeo já deixou bem explicado, né? Mas o que seria a caverna seria, então, esse nosso estado de ignorância. As sombras são as coisas materiais e aquelas percepções que nós temos, sensoriais. O prisioneiro que se liberta é o filósofo, né? E aí eu questiono para vocês, quem é o filósofo, né? Nós aqui, buscando esse conhecimento. E a luz exterior é essa luz da verdade, né? Que nos esclarece ali o que é verdadeiro, o que não é ilusório, o que é o oposto da ilusão, tá? O mundo exterior é o mundo das ideias verdadeiras, é o que é real, né? E o instrumento que liberta o filósofo e que ele deseja que os outros também sejam libertos, na verdade, é o questionamento, a indagação. Quando eu não aceito só o que eu estou percebendo, eu começo a questionar o que está ao meu redor, tá? E aqui, claro, sempre a gente voltando, né? Eu vou questionar o quê? Eu vou questionar questões da administração. Quando vocês forem estar lidando com isso, vocês vão pegar coisas que já vão estar no manual, né, das divisões, porque a administração tem vários setores, né? Para vocês estudarem, vocês vão escolher um que vocês se identificam e vocês vão buscar algo problemático para estar resolvendo dentro daquela área, né? Que vocês gostam, porque para a gente estar escrevendo um TCC tem que ser algo que realmente a gente gosta bastante, que a gente dedica, né, um bom tempo aí para estar fazendo isso. Ou artigo, né? Confecção, não sei como é que vai ser no final do curso de vocês, se vai ser artigo, se vai ser projeto, porque hoje em dia está mudando muito, né? Esse tipo de apresentação, tem local que pede workshop, enfim, não tive contato com o professor de vocês de TCC para poder saber qual vai ser o método que ele vai usar, mas independente do método de apresentação, todos eles passam por essas etapas, tá? E a filosofia, que é a visão do mundo real iluminado, é essa investigação que nós fizemos aí, então, que eu ultrapasso aí os mitos, né, dos dizeres, a opinião do senso comum, como eu disse para vocês na aula passada, né, aquilo que todo mundo repete, que muitas das vezes eu não me questiono, ou que eu não tenho prova nenhuma de que é científico, eu não tenho prova empírica nenhuma sobre isso, né? E aqui uma pergunta sobre por que os prisioneiros que ainda estão lá quando o outro chega iriam matar, ridicularizar, né? E aqui ele está fazendo essa referência a Sócrates, que foi condenado à morte, né? Aí a resposta seria: eles imaginam que o mundo sensível sim é o real. Então, às vezes, gente, quem fica de louco, né? O sábio, né, às vezes se passa por tolo nessas situações. Vocês veem lá que Galileu Galilei, quando ele foi falar que a Terra era redonda, o que aconteceu? Ele ia ser morto, né? E ele continuou insistindo nisso até o momento que ele viu realmente que ele ia morrer. E aí o que ele fez? Ele foi esperto e negou, né? Porque mais vale a vida você mentindo, né, do que morto. Então, ele voltou atrás e na verdade ele estava certo, né? Ele estava certo, mas quando ele viu que ele estava condenado à morte, ele teve que assumir publicamente que era mentira dele e que a Terra era quadrada. E ele fez isso para poder sobreviver, né? Então, isso é um exemplo da gente ver que, às vezes, quem está com a verdade é que é o questionado, é o que é tido realmente como louco. E aí a gente entra na questão aqui, né? Se eu estou em busca desse conhecer, se eu estou me questionando aqui, o que seria, então, esse conhecimento para eu poder entender como produzi-lo aqui dentro da minha pesquisa, né? E ele vai ser justamente a conexão, o elo que tem entre o sujeito cognoscente, que somos nós, são vocês aqui, tá? Com o objeto cognoscível, que vai ser aquele tema que vocês vão escolher, que vai ter um problema, uma divergência a ser solucionada dentro da área da administração. Então, no decorrer do curso de vocês, vocês vão ver várias áreas, né? Voltadas para a empresa, voltadas para a área hospitalar, enfim. Não sei quais que vocês vão definir. Tem gente que trabalha com a questão de administração voltada para a questão trabalhista,
né? E aí você percebe algo que não está dando certo. A indagação, ela parte de algo que não está pacificado, que não está ok, que eu preciso desenvolver, eu preciso melhorar. E isso vai ser o meu objeto cognoscível, tá? Aí vejam aqui nessa fotografia para eu entender um pouquinho da dinâmica desse conhecer. E que como não existe verdade absoluta para sempre, sim só no recorte de tempo. Porque isso que está escrito aqui embaixo, ó, gente, da modificação, tá? No decorrer da minha pesquisa, e eu já vi muito acontecer isso, a pessoa inicia com uma linha de pensamento, uma corrente teórica, e ela já tem mais ou menos aquela ideia a priori pré-concebida do que vai ser a solução do TCC dela. E no final ela vê que não era nada daquilo e ela passa para outra corrente, para outra imagem. Então ela começa achando que aquilo daria certo e vê que não, tá? Isso acontece quando a gente começa a levantar as hipóteses dentro da pesquisa, mais à frente vocês vão entender essa etapa, e você vê que aquilo ali não está dando certo, né? A fase de experimentação. E aí você vê, opa, isso aqui que eu achei, na verdade, não vai solucionar o meu problema, né? E aí ocorre a modificação nesse processo de conhecimento. Então, aquela verdade que naquele momento você achava ser absoluta, na verdade é modificada. Então, vejam, eu como sujeito aqui, que sou aquele que conhece, eu tenho essa função de aprender, né? Aprender o conhecimento, me indagar sobre o que é realmente que está ao meu redor, minhas percepções, duvidar, questionar, né? Levantar perguntas, problematizar questões dentro da minha área aqui, da administração, tá? E aí acontece a transcendência, ou seja, a oposição, né? Geralmente, nas hipóteses, a gente vê que há dois caminhos aí. Quando você cria perguntas, você vê que há ou a positiva ou a negativa, você vai ter que ver qual das duas que vai solucionar, né? E a representação ali, no caso, a imagem, tá? Que vai ser refletida depois no objeto, que é esse objeto cognoscível para vocês, que eu falei que é o que vocês vão trabalhar. É o título de vocês, o tema de vocês, é o trabalho de vocês, a pesquisa de vocês, tá? E aí, o que que acontece? Aquilo que é conhecido aqui, o objeto de vocês, pode rodar, rodar e passar por esse processo aí de modificação, modificação até o fim da sua pesquisa, para você chegar aí no que seria as considerações finais até aquele momento, né? Eu digo assim, porque depois se alguém pega, eu vou pegar a pesquisa que a Juliana e que a Giovana fizeram aqui no ano de 2021 no curso de administração e eu quero dar continuidade a essa pesquisa, porque às vezes acontece isso, eu quero seguir essa linha aqui. A partir dali, né, ela não vai projetar como verdade absoluta os resultados da Juliana, os resultados da Giovana, e sim ela vai coletar a verdade ideal para ela a partir daquele momento, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar, né, gente? Digam aí se ainda estão vivas. Se não dormiram, uma hora dessa não dá nem para tomar um cafezinho. Então, seguiremos. Depois, quando é 8 horas, vocês me falam se vocês vão preferir ter um intervalo para ir ao banheiro, beber água, todas essas coisas, ou se vocês vão querer seguir direto, tá? Porque a gente tem esse intervalo de 10 minutos, mas como vocês são só duas, pode ser que não queiram para poder, né, terminar mais cedo. Vocês me avisem depois quando der 8 horas, tá bom? Então, vamos dar continuidade. E aí, seguindo nessa linha do processo de conhecimento, para eu entender, né, o sujeito que estará a conhecer, o pesquisador, né, e o objeto da ciência, que é o objeto cognoscível, a gente precisa entender que todos nós somos esses sujeitos de conhecimento. Nós somos capazes tanto de estar produzindo esse conhecimento, isso não quer dizer que todo conhecimento que eu produzo é científico, como a gente lembrou no início da aula, né? E a colega falou, professor, eu lembro que a senhora falou que a pesquisa, né, nem toda pesquisa é científica. Isso porque nem toda pesquisa eu vou seguir aquele método, né? Eu posso dar um termo da administração para vocês e falarem, pesquisem para mim o significado. E vocês olham no dicionário, olham no Google e me dizem o que significa. Isso é uma pesquisa, você não teve um método, né, investigativo, você não produziu perguntas, você não problematizou, não levantou hipóteses, não averiguou cada hipótese uma por uma para chegar às considerações de cada uma. Enfim, não teve nada disso, você simplesmente foi lá e procurou, pesquisou, né? Então, é o termo genérico aí. Então, essa roupagem científica,
ela tem normas, né? Ela tem exigências, e daí o porquê que eu aprendo a fazer formatação, que eu aprendo como escrever cada parágrafo, tá? E há também diferentes formas de eu produzir esse conhecimento. Tem o conhecimento mítico, né? E quando eu digo aqui, de todo qualquer mito que a gente se apega, desde aqueles mais simples, de não vou passar embaixo da escada, não vou apontar para contar estrelas porque vai me dar verruga, né? Alguém já ouviu isso? Esse negócio quando eu era pequena, eu morria de medo, que eu amava contar estrela, mas alguém me disse assim: se você ficar contando estrela, sua mão vai encher de verruga. Alguém já ouviu isso? Ou foi só eu mesmo que fui essa vítima que eu acreditava, eu morria de medo? Já ouviu também, Juliana? Eu, criança, eu tinha pavor disso, porque eu acreditava, gente, era verdade que estavam me falando, tá? Mas isso é um conhecimento mítico, os mais antigos falam, sim. Assim como aquelas crenças também que a gente costuma falar de simpatia, né? Então, por exemplo, se você passar o alho, colocar dentro do tijolo, a verruga cai. Enfim, tem umas coisas assim que são de conhecimento mítico, né? E eu realmente percebo que quem acredita realmente funciona, né? Se você tem aquela fé, parece que funciona. Quem que não acredita que não funciona. Mas é completamente o oposto aqui do científico tecnológico, né? Onde a minha crença não vai solucionar nada, porque eu preciso ter toda, né, um costume, todo um método para estar produzindo esse conhecer. Até eu chegar a essa conclusão, tem muito caminho a ser percorrido. É por isso que é um processo, muitas das vezes, solitário do pesquisador. Um momento, eu vejo assim, gente, eu no curso de Direito, eu posso dizer para vocês que o que eu percebo antigamente não era permitido, né, o aluno no último período já estar estudando para a AB. E eu penso que tem que ser proibido novamente, porque o aluno no último período, quando ele quer adiantar, já quer logo fazer o AB, ele começa a não se dedicar direito à faculdade, ele nem terminou essa etapa e ele está atropelando. Então, eu sempre digo, vai tijolinho por tijolinho para você fazer bem feito, né? Esperar mais um semestre vale a pena. Mas por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Às vezes tem ENAD, que é aquela prova, né, que eu acho que até vocês vão ter que fazer esse ano, que avalia as instituições. No caso dos alunos de Direito, tem OAB, aqui de vocês, né, tem outros tipos de avaliações, enfim. E no último período tem tanta coisa para fazer, vocês têm que entregar carga complementar, precisam cumprir todos os créditos, né? Tudo tem que estar ok para vocês conseguirem pegar a certificação de vocês, concluir o curso de vocês. Mas eu vejo que o aluno mais fica desesperado é a entrega do último trabalho, né? Essa conclusão, seja em qual formato que for, porque tem universidade que pede monografia, tem universidade que pede TCC, tem uns que só pedem realmente, né, algo mais tecnológico, uma apresentação, uma ideia, enfim. Não sei como vai ser com vocês, mas eu sei que o IDAAN é sempre muito moderno com essas questões, né? Fui aluna da IDAAN na pós-graduação e sempre eles buscam uma roupagem diferente, muito legal para fugir desse tradicional. Eu, pelo menos, gostei muito da forma com que eles fizeram conosco. Até durante a pandemia, assim, deu certo, tá? E aí o aluno fica desesperado nesse último período, porque é um processo solitário. Vocês vão levantar perguntas e só vocês, o professor não vai estar em casa para fazer com vocês, sabe? E às vezes o aluno se sente inseguro, mesmo tendo um professor orientador dentro da temática dele. E por que isso? Porque seguir esse passo a passo e ter todo esse questionamento sem respostas não é fácil, é aquele incômodo que o filósofo tem quando vai para a luz, tá? E aí, uma observação ali embaixo, que o conhecimento ele não é estático. Então, ele está, aquela modificação do conhecimento daquela tabelinha anterior, né? Como ele é dinâmico, ele está sempre mudando. Sempre a gente vai conhecendo novas coisas. Aquilo que antigamente a gente entendia como que era considerado como satélite, né? Plutão não era considerado um planeta independente, gente. A gente considerava como tipo de satélite. E aí, hoje em dia, não, Plutão já né? Já tem um sistema independente. Hoje em dia já há pesquisas em torno de falar que existem satélites de Plutão. Então, vejam que o que era produzido nos livros de ciência, né, de antigamente, de biologia e tal, que vinham ensinando e os alunos faziam avaliações, né? Quantos planetas tem? Aí você tinha que marcar lá, né? Então, assim, hoje em dia já houveram muitas modificações em torno disso. Constantemente estão pesquisando sobre Marte, descobrindo possibilidades de ter oxigênio, de ter vida, né? E antigamente também tinha sempre a afirmação, não há vida em Marte, não há nenhum tipo de vida fora da Terra. Hoje em dia já sabemos que há, sim,
outro tipo de vida fora da Terra, o que a gente sabe que não há, né, esses seres humanos lá, mas que a vida sim, já foram detectadas espécies de bactérias, né, enfim, já dá para ter aí uma questão de oxigenação e tudo mais. Então, há esse dinamismo em todo tipo de conhecimento, tá? Aí eu vou colocar para vocês agora, eu amo esse TED Talk, gente, não sei se vocês já conhecem, mas vale muito a pena vocês procurarem no YouTube, tem um monte sobre todas as áreas. Por exemplo, eu quero ver sobre questões de saúde mental na pandemia, vai ter. Questões de aprendizagem, vai ter. Violência doméstica, sim, você vai lá, você conversa sobre algo da sua vida e sempre tem grandes ensinamentos. Esse aqui é sobre a questão do método científico, tá? O que nós sabemos e o que já vivemos nos tornam quem nós somos hoje. E as nossas perguntas, aquelas para as quais estamos buscando respostas, que nos tornarão quem nós seremos amanhã. A curiosidade é o que está por trás dessas perguntas. E a curiosidade é algo que eu descobri desde que comecei a fazer pesquisa lá no ensino médio. Só que demorou algum tempo e foi preciso que eu atravessasse um oceano, literalmente, para entender o poder disso. Durante o ensino médio, eu fiz pesquisa. Eu estudei numa escola que chama Fundação Liberar, fica relativamente próximo daqui. E lá, fazer pesquisa científica é uma verdadeira tradição. Então, todos os alunos fazem pesquisa. Desde o primeiro ano naquela escola, eu comecei a fazer projetos científicos. Meu primeiro projeto, junto da Viviane e da Gabriela, duas colegas do curso técnico, a gente era lá por 2007, a gente escutava muito falar de aquecimento global e dos gases que causavam o efeito estufa, e nós estávamos preocupadíssimas com isso. Afinal, será que a nossa escola, as atividades escolares que a gente fazia ali, contribuíam para o aquecimento global? E aí a gente fez o nosso primeiro projeto, que foi calcular matematicamente, com muita coleta de dados, o quanto a nossa escola emitia de gás de dióxido de carbono durante suas atividades escolares, e quanto absorvia, porque dentro da escola havia uma plantação de eucalipto. E aí era uma conta matemática, somava e subtraía ali, e a gente descobriu que o saldo era positivo. A escola absorvia mais gás do que emitia. Isso era ótimo para o meio ambiente. E aí a gente fez esse projeto, apresentou nas feiras de ciência, e não ganhamos nada. Mas tudo bem. A gente foi para a próxima etapa, que era fazer um novo projeto. Por conta das plantações de eucalipto, a gente percebeu que nada crescia em volta das áreas de eucalipto. E aí o nosso segundo projeto foi criar um herbicida natural com folhas de eucalipto. O que a gente fazia basicamente era misturar as folhas de eucalipto com água, criar um extrato que conseguia impedir o crescimento de ervas daninhas. E aí a gente, de novo, foi para uma feira de ciências, mostrou esse projeto e não ganhamos nada. Mas tudo bem, porque a gente estava aprendendo muito com esse processo. E aí, no terceiro ano, já não era mais obrigado a fazer projeto. Mas, poxa, a gente gostava tanto daquilo de ir para as feiras e não ganhar nada, que fazia muito sentido continuar. E aí, a gente queria fazer algo mais desafiador, né? Já era o nosso terceiro projeto. Decidimos mudar completamente de área, porque talvez a Zika fosse porque a gente estava trabalhando com o meio ambiente. Então, vamos para a área da saúde. E aí, a gente decidiu criar um curativo com nanopartículas. A gente, por uma história de familiar, eu já conhecia um pouco do processo de amputação, e a ideia era criar um curativo que pudesse ser utilizado no pós-operatório de amputação e reimplante de membros. E aí, basicamente, o que a gente fazia era colocar nesse tecido algumas nanopartículas que tinham efeito antimicrobiano, então impediam que bactérias e fungos se proliferassem, e outra que tinha efeito antitérmico, e assim aqueceria a pele e aumentaria o fluxo sanguíneo. E aí, de novo, a gente foi com esse projeto para uma feira. E a gente não ganhou nada. Mas, depois a gente foi em outra, a gente começou a conquistar alguns prêmios. E aí, um pouco dessa experiência me levou para o quarto projeto, que é basicamente uma continuação desse terceiro. Depois de estudar tanto sobre o processo de amputação e reimplante de membros, eu percebia que a maior parte das amputações ocorriam em pessoas com diabetes. Geralmente em membros inferiores, porque essas pessoas desenvolvem alguns problemas típicos que a gente chama de pé diabético. E
aí a ideia foi usar aquele mesmo tecido para criar uma meia que pudesse tratar o pé diabético. E aí, por conta desses projetos, eu vivi experiências que foram incríveis. Comecei a conquistar alguns prêmios e isso me ensinou muito. Mas, basicamente, vamos pensar como é que ocorrem esses projetos, como é que eles surgem, como é que os cientistas trabalham. E aí eu queria que vocês fechassem os olhos e pensassem em uma fase da vida de vocês maravilhosa. Isso. A puberdade. Podem abrir os olhos. A puberdade é uma fase maravilhosa, um caos da fisiologia. E aí, na puberdade, a gente usa muito método científico. Imaginem vocês, lá pelos 13 anos, quando se olhavam no espelho e, de repente, notavam um ponto vermelho bem no meio da testa. Era uma espinha. Os cientistas começam justamente por aí, pela observação. E aí eles identificam o problema. Esse definitivamente é um problema. No final de semana você tem uma festa e, poxa, ninguém quer levar a espinha na festa, né? E aí você parte para a hipótese. Que a sua hipótese talvez seja de que você consegue remover essa espinha usando as mãos. E aí o cientista parte para a próxima etapa, que é planejamento e execução de algum experimento. Você vai na frente do espelho e espreme sua espinha. E aí a gente vai para o resultado. O resultado foi péssimo. Sua espinha agora é visível a 10 metros de distância. Antes de você chegar na festa, ela vai chegar antes para a galera. E aí a gente vai para a conclusão, que é a etapa final. Mas, na verdade, nunca tem fim. Porque sempre na ciência, quando você chega a uma conclusão, isso te traz muitas outras perguntas. Basicamente, então, a gente começa com a observação e a gente encontra um problema. E aí cria uma hipótese, planeja e executa um experimento que tragam resultados, uma conclusão e, de novo, novas perguntas. Eu aprendi muito quando eu fazia pesquisa, mas eu ainda não havia aprendido o que existia de mais especial e essencial em ser cientista. E aí foi preciso que eu fosse para Israel para conseguir enxergar isso. Em 2013, eu fui selecionada para ir para Israel para um intercâmbio de pesquisa de 5 semanas no Instituto Weizmann, que é um dos maiores institutos de pesquisa do mundo. E eu estava lá, no meio de mais de 80 jovens do mundo todo, todos prestes a entrar na universidade. E eu fui colocada para trabalhar com a minha mentora, que era uma neurocientista, chamada Ila Harris. E aí, com ela, o que eu estava fazendo, basicamente, era tentar compreender algumas funcionalidades do cérebro. E aí eu sempre chegava para ela e perguntava, Ila, o que a gente vai conseguir resolver quando entender o que o teu projeto quer desvendar? Qual é o problema que a gente vai resolver? E ela falava, Cauana, eu não sei para que isso vai servir. Eu ficava tão frustrada com aquilo, que na minha vasta experiência de cientista ao longo de todo o meu ensino médio, eu achava que cientistas eram pessoas que usavam o método científico para resolver problemas. Na verdade, não era nada disso. E aí, num jantar com o presidente do instituto, ele nos disse que lá naquele instituto, os cientistas eram selecionados pelo seu grau de curiosidade. Curiosidade era a palavra. Não importava para o que serviria o seu projeto. O que importava era o quão motivado ele estava a responder alguma pergunta. Eu nunca havia parado para pensar dessa forma. Eu sempre pensava para o que serviriam os projetos que eu estava fazendo. Mas quando você trabalha motivado pela sua curiosidade para responder algumas perguntas para as quais a gente ainda não tem resposta, você vai além das suas fronteiras do conhecimento. E você não estava prevendo aquele resultado. E geralmente os resultados que a gente não prevê são grandiosos. E assim, com muita frequência, problemas reais são resolvidos por meio do resultado dessas pesquisas que surgiram da mera e genuína curiosidade dos cientistas. Então, curiosidade parecia ser a palavra-chave desse processo. Mas não é qualquer curiosidade. Tem uma frase do Essa de Queiroz que diz: curiosidade é o instinto que leva a alguns a olharem pelo buraco da fechadura e a outros a descobrirem a América. Então, isso parecia me dizer que haviam perguntas que mereciam ser feitas. E é sobre esse olhar de cientista, sobre esse olhar curioso, que eu gostaria de falar com vocês. Quais são as perguntas que vocês querem responder? E para resgatar esse olhar, eu preciso voltar um pouco a ser criança. As crianças estão sempre cheias de perguntas. Afinal, de onde vêm os bebês? Afinal, por que o céu é azul? E por que eu tenho que dormir essa hora? E por que eu tenho que ir para o banho? As
crianças são sempre cheias de perguntas, mas quando a gente se torna adulto, a gente passa a ser cheio de certeza. E a gente acha que a gente sabe quem a gente é e como o mundo funciona. E a gente esquece de fazer perguntas. E aí a gente esquece que ser cientista é querer quebrar paradigmas, ter uma curiosidade que seja genuína e uma vontade de mudar o mundo. Quando a gente liga a TV, abre as redes sociais, o jornal, todos os dias, o que a gente olha é um mundo cheio de certezas, de fatos. Os políticos no Brasil são corruptos. A saúde pública no Brasil não funciona. E a educação pública é péssima. E você tem que cuidar quando você sai na rua, porque está tudo tão violento. E aí a gente esquece que as certezas nos deixam na nossa zona de conforto e que é nas perguntas que a gente cresce. Se a gente fosse mais cientista, se cada um aqui se enxergasse como um cientista, a gente ia esquecer as certezas e fazer perguntas. Afinal, como eu consigo melhorar a educação no nosso país? E será que se eu reduzir as desigualdades sociais, eu consigo interferir na violência urbana? Então, ser cientista é trazer mais perguntas para o jogo. E é sobre essas perguntas que eu gostaria de compartilhar com vocês as minhas perguntas atuais. Porque desde que eu comecei a fazer pesquisa, eu comecei a ser mais inquieta. Eu descobri que eu podia ser protagonista e que todos esses problemas que a gente enxerga no jornal, eu poderia escolher um, aquele que talvez fizesse meu coração bater mais forte e tentar criar uma pergunta, assim traçar um experimento, chegar a algum resultado e talvez mudar um pouco da realidade. E aí, dessa forma, surgiu um projeto chamado Cientista Beta. Eu fiz pesquisa durante todo o meu ensino médio. E depois de algum tempo, eu já não sabia muito o que fazer daquela experiência que não fosse simplesmente contar para as pessoas que eu tinha feito aquilo. E aí, eu tenho um pai em casa que sempre falava que eu tinha que escrever sobre aquilo, falar para os jovens que eles poderiam viver aquilo. Havia tantos jovens que não sabiam que poderiam fazer aquilo. E dentro de mim tinha uma pergunta que fazia meu coração dormir todos os dias apertado, que era o que eu posso fazer com tudo isso que eu vivi? Será que é possível transformar a vida de outros jovens como a minha foi transformada? E aí, uma vez que você é cientista e que você tem uma pergunta, você tem duas escolhas. Ou você coloca ela na gaveta e esquece, ou você vai fazer um experimento. E assim surgiu uma iniciativa que chama Cientista Beta, que conecta os jovens brasileiros com a ciência. O que a gente faz é dar um grupo de pessoas muito engajadas, muito comprometidas, a gente conecta os jovens do ensino médio a projetos científicos. A gente estimula que esses jovens passem a olhar o mundo com um olhar curioso de um cientista. A gente fala que eles podem ser inquietos e não há problema, isso é ótimo. Aqueles problemas que eles enxergam no mundo ao seu redor podem ser resolvidos e que eles podem criar um projeto científico para propor algum tipo de solução. E aí o que a gente faz é oferecer um conteúdo sobre como fazer pesquisa, mentores do país todo que já fizeram pesquisa e passam a acompanhar esses jovens em desafios. E assim, eu acabei, de alguma forma, respondendo um pouco dos meus questionamentos. Aquela pergunta que ficava afastada, agora tinha uma resposta, sim. Fazer um projeto científico durante o ensino médio, ter o olhar de um cientista, pode mudar a vida desses jovens, não está mudando a vida de jovens brasileiros. E aí, eu consigo ver no futuro o quanto isso pode transformar um pouco da nossa realidade da educação, no nosso país, o quanto esses jovens, mais do que criarem projetos, o que a gente está criando são jovens que criam projetos e criam soluções. Jovens que são mais protagonistas, que se enxergam como parte não do problema, mas da solução. Mas como eu sou cientista e, para mim, o que importa são as perguntas, a pergunta que hoje está dentro de mim é: o que de grandioso esses jovens ainda vão fazer? Como que eles ainda vão nos surpreender? E, para vocês, eu queria perguntar qual a pergunta que move vocês. É sobre ter um novo olhar sobre a nossa própria existência. Qual é a pergunta que dorme e acorda com vocês todos os dias? Será que você está dando vazão para essa pergunta, criando um experimento que te traga algum resultado, uma conclusão? E, de novo, novas perguntas. Em 2010, depois daquela sucessão de eventos de fazer um projeto, ir para uma feira, não ganhar nada, fazer outro projeto, ir para uma feira, de novo não ganhar nada, chegou um momento que eu saí do placar zero, que era ir para uma feira e não ganhar nada,
E aí eu consegui conquistar uma vaga na maior feira de ciências do mundo, que acontece nos Estados Unidos. E estar lá, representando meu país, transformou completamente a minha vida. E eu lembro que eu estava entrando na feira, primeira vez nos Estados Unidos, primeira vez num evento internacional, primeira vez indo mostrar o que eu estava fazendo para pessoas que falavam outra língua. E aí eu entro na feira e tem uma placa bem grande escrita: Welcome to Tomorrow. Bem-vindo ao amanhã. E aí eu entendi que toda aquela minha busca pelas respostas, enquanto eu fazia projetos, me fizeram construir um amanhã que não existia. Então, o que eu posso deixar, talvez seja, vocês pensarem qual é o amanhã que vocês querem construir. Escutem as perguntas que estão dentro de vocês. Quando a gente busca essas respostas, a gente constrói um futuro que ainda não existe e vai além das fronteiras do que a gente conhece. A gente cria um mundo melhor, ou ao menos nós nos tornamos pessoas melhores. Afinal, o que nós somos? O que já vivemos, o que sabemos, nos torna quem somos hoje. São as perguntas, aquelas para as quais nós estamos incessantemente buscando respostas que nos tornam quem nós seremos amanhã. Muito obrigada. Então, vejam aí, gente, que eu coloquei sobre essa questão da ciência, porque geralmente a gente tem aquela imagem do cientista, né? Quando a gente é pequena, é colocado na nossa cabeça o cientista aquele que está no laboratório, vestido, né, com jalequinho branco, geralmente está todo com aqueles tubos de química, fazendo ali experimentos empíricos, né? Onde eu vou ver resultados ali na hora. Enfim, e a gente esquece que muitas das vezes o fazer ciência envolve todo, qualquer ciência, igual a epistemologia. O que é epistemologia? O estudo, né, da ciência, da produção de ciência, seja ela qual for. Então, esse conhecimento, aqui, no nosso caso, voltado para a questão da administração, vai partir sempre das indagações de vocês. E aí, esse resultado provisório que vocês vão chegar na pesquisa de vocês, ele não finaliza, o processo do conhecimento é dinâmico, ele vai levantar, e eu sempre vejo isso em defesa de monografia, de artigo, novas perguntas. O estudante, o pesquisador, ele apresenta, verifiquei tal coisa, constatei tal coisa, e dali ele começa a se questionar já outras coisas, né? Então, é um processo contínuo, é um processo dinâmico, infindado, e por isso que não há essa verdade absoluta, e sim a busca da verdade ideal, né? E sempre partindo desse processo de ignorância. A partir do momento que eu aceito, que eu já sei, que eu conheço, é igual o que ela falou, né? Eu, quando cresço, eu paro de me indagar e eu recepciono tudo aquilo que está ao meu redor como a verdade. Então, a partir daquele momento, eu paro de me questionar do funcionamento das coisas, porque eu pressuponho que eu já sei, de acordo com as minhas percepções e de acordo com tudo aquilo que eu recebo e não questiono mais. Porque a criança, quando você diz uma coisa para ela, geralmente, eu tenho um filho de 4 anos, se eu respondo uma pergunta dele, ele me responde com outra pergunta, né? Então, geralmente, no mínimo, ele pode perguntar assim, por quê? Né? Ele pergunta, eu respondo e ele me pergunta, mas por quê? Ou então, ele pergunta, né, algo mais subjetivo ainda. Então, assim, daquela pergunta que eu trago a resposta, ele já surge outro questionamento. A continuidade ali da produção do conhecimento, da produção da ciência aqui do que a gente vai ver, tá? Eu vou dar 10 minutinhos para vocês agora. Ó, já são 8 horas, aí a gente volta 8h10, tá bom? Estão vivas? Estão acordadas? Eu preferia continuar, professora. Prefere continuar a acabar mais cedo? Juliana, também? Sim. Eu também, professora. Também? Então, bora? Então, simbora. Aí vejam aqui que na produção, né, do conhecimento, a cientista apresentou para a gente algumas etapas que são importantes e que a gente vai produzir. Veja, aquilo que ela descreveu lá, gente, é o ponto a ponto do que a gente chama de projeto científico. A gente tem uma aula onde a gente trabalha todos os tópicos aqui do projeto, porque na ementa vocês vão saber, né, diferenciar o que eu vou precisar colocar dentro de uma monografia, o que tem dentro do projeto.
o que tem dentro do artigo, mas nesse primeiro momento, antes de eu produzir todos eles, sempre há o projeto, ou tem gente que chama também de pré-projeto, mas é a mesma coisa, né? Onde eu tenho a observação, investigação, e todas aquelas etapas que eu já tinha falado para vocês até da questão das hipóteses, e depois eu vou produzir considerações finais de onde surgem outras indagações, eu posso verificar novamente, constatar novamente. Então, todo aquele processo, ele é um passo a passo de método, metodológico. E é por isso que se vocês pegarem qualquer livro de metodologia científica, ele vai estar ensinando para vocês um passo a passo. Eu sempre digo para os meus alunos que eles chegam naquela ânsia do TCC, que eu também sou professora de TCC, para começar a escrever, e eu digo, cadê o passo a passo? Porque primeiro a gente parte da aquisição de conhecimento da leitura. Ninguém começa escrevendo. Se eu peço para vocês estarem escrevendo sobre um assunto que vocês não dominam, vocês não vão conseguir. Eu digo, escrevam aí sobre a nova teoria da gravidade e tal. Se você não leu nada a respeito, você não vai estar apto de escrever linha nenhuma, frase nenhuma sobre isso. Então, antes de eu sentar, né, e ter o que escrever, e além de eu observar, né, e no caso da pesquisa bibliográfica, eu preciso ter teoria, leituras para isso, já que a observação e a constatação vai ser dentro do teórico, porque a gente já tem aquela visualização do campo, né? Mas aqui, provavelmente, vocês vão fazer pesquisa, né? A maioria vai ser de cunho bibliográfico. Então, nessas questões, é a teoria que vai estar me dando essas hipóteses. Aí a gente entra num ponto muito interessante, porque geralmente quando a gente fala de metodologia da pesquisa, eu já peguei muito aluno perguntando isso para mim, professor, então a senhora vai estar ensinando para a gente tudo da BNT, né? E eles ficam muito preocupados de saírem sabendo tudo sobre essa formatação. E, de fato, não há como negligenciar a importância da formatação aqui para o método científico, porque se é um método, eu preciso obedecer etapas, eu preciso cumprir obrigações da minha linguagem e precisa ter um caráter impessoal, aliás, precisa ter um caráter impessoal nessa minha linguagem, para que todo pesquisador, seja ele dentro da minha realidade ou não, por exemplo, vocês vão escrever um trabalho aqui no Amazonas, e se eu uso termos que são da minha linguagem pessoal aqui, do amazonês que a gente usa, muito provavelmente um gaúcho pode ser que não entenda. Então, a pesquisa ela exige uma redação científica diferenciada e ela também exige essa questão da formatação da ABNT, né? A gente também tem, depois que vocês aprenderem a diferença de cada um dos modelos do que é um projeto, né? Das questões intertextuais, textuais e pós-textuais e todos esses elementos que a gente trabalha na metodologia, a gente tem sim uma aula que trabalha a BNT, mas geralmente uma ou duas aulas, aqui no caso de vocês que são, né, tem 2 tempos, a meu ver, sempre rende o suficiente da gente estar trabalhando uma aula parte teórica e a gente treinar o prático, porque esse é um exercício, ela não funciona. Então, na outra aula, faz-se o treino mesmo, né, em modalidade do trabalho acadêmico, enfim, onde vocês podem exercitar, passar as coisas para o modelo da BNT. Mas aí eu digo para vocês, isso é uma questão que precisa ser observada dentro do método científico, tá? Ela não é a pesquisa científica em si. A pesquisa científica, ela é aquele passo a passo que eu falei que vocês viram no vídeo, né? E que está aqui, ó, eu coloquei na imagem para vocês, ó, observação, eu observo, né? Aqui vocês vão ver uma área da administração, um problema pontual ali da administração, questionamento, né? Que surge depois dessas perguntas é o que a gente chama de problematização. Toda vez que vocês ouvirem falar de problema, vocês vão lembrar da palavra pergunta, tá? É quando vocês vão realmente construir perguntas diretas e que vocês vão buscar, né, a dar contribuições. Eu prefiro dizer assim do que dizer respostas em si, mas contribuições no caminho aí de responder. Que seriam essas hipóteses, né? As hipóteses são as possíveis soluções que a gente levanta, que a gente vai depois fazer a testagem, que é essa etapa do experimento. Eu acho que o que responde essa minha pergunta é tal resposta. Então, agora eu vou verificar se eu aplicar realmente ela, se vai funcionar. E aí, depois dessa aplicação, você vai analisar todos os dados coletados. E aí, existem vários métodos de coleta. A gente vai aprender, né, em fase de metodologia
Você pode estar coletando quantitativamente, qualitativamente, de forma mista, de forma descritiva, hipotético-dedutiva. Todas essas formas de coletagem, ela vai servir para essa análise aí. E depois se chega na conclusão, quando a gente diz conclusão da pesquisa dentro daquele recorte temporal, tudo aquilo que a gente já aprendeu, não com a pretensão de ser absoluto, de ser para sempre e de responder todas as perguntas, né? Porque a gente já sabe agora que a produção da ciência e do conhecimento é algo dinâmico, é algo contínuo. Tá todo mundo me acompanhando até aí? Sim, tá bom. Essa outra imagem aqui, gente, ela mostra a mesma coisa, ó. Primeiro, eu estou me questionando, vejo aqui o ponto de interrogação. Aí eu começo a utilizar as ferramentas, né? Essas ferramentas são da problematização, né? De me questionar e de pontuar como coletar os dados, até surgir ali, ó, possíveis, né? Ideias de hipóteses, onde eu vou chegar aqui no ponto de exclamação, é onde eu pontuo realmente possíveis considerações finais dentro da minha pesquisa. Aí agora, eu quero primeiro que vocês me confirmem que até aqui está todo mundo entendeu para eu entrar na segunda etapa da aula. Tá tudo ok até aqui? O que a gente viu? Etapas da pesquisa, diferença de ciência e formatação, a questão do mito da caverna para entender o que é a produção da ciência, o que é a produção do conhecimento. Vocês estão muito caladinhas hoje, a turma já é pequena, vocês ainda ficam caladinhas. Até aqui vocês entenderam? Querem me perguntar alguma coisa? Tranquilo, professora. Tranquilo, não querem perguntar nada, tá aí tudo bem? Pode começar a nova etapa? Sim. Tá. Aí, para essa primeira etapa aqui, ó, que é a etapa da observação, onde da observação nascem questionamentos, eu preciso, principalmente dentro da área bibliográfica, e aqui das ciências sociais, né, onde está inclusa a administração, né, e todas as humanas também, que a gente pode incluir, eu entender os métodos de estudo e de aprendizagem que possuem, porque vai fazer parte da minha coleta teórica isso aí. Então, é aquilo que eu falei para vocês, eu não consigo dizer para vocês, abram aí agora, Juliana e Giovana, o computador de vocês, nós vamos começar agora a escrita de um projeto e eu quero que vocês escrevam para mim sobre a administração de empresas voltada para a área, sei lá, alguma área de comércio, deixa eu pensar, voltada para a área do pluvial, né? Aí vocês vão pesquisar tudo quanto é tipo de administração voltada para essa área de atendimento voltada para rios enfim, abastecimento de portos e tudo mais. E simplesmente, se vocês não têm nenhum tipo de coleta, nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de levantamento bibliográfico, levantamento de dados, levantamento de estatísticas, vocês vão estar produzindo a ciência como? É impossível fazer uma redação científica dessa forma, né? Então, aqui a gente aprende um pouquinho sobre o aprender, né? Como que eu posso otimizar isso aqui? Vocês vão aplicar em todas as áreas, todas as matérias que vocês estão fazendo agora no primeiro período, não só a minha. E daqui para frente, é importante que vocês lembrem dessa aula, porque quando eu dou essa aula, meu intuito é eu olhar para mim, enxergar o que funciona para mim. Como eu aprendo melhor? Como que eu torno o meu processo de aprendizado eficaz? Com o tempo, a gente começa a perceber, hoje em dia que eu sei fazer a leitura dinâmica, você me dá um livro, eu consigo ler muito rapidamente. Quem aqui já ouviu falar em português ou inglês, espanhol, enfim, tem todas as línguas instrumentais. Alguém já ouviu falar assim? Ah, o fulano está fazendo curso de inglês instrumental. Alguém já ouviu falar? Já? Giovana já? Juliana já também? Sim, professora. E aí, o que a gente ensina? Já fui professora de inglês instrumental. O que a gente ensina, gente? Aquele aluno que não, ele chega, professora, eu não sei falar inglês, não tenho tempo, nem quero me tornar fluente. O meu objetivo não é conversar, mas eu vou fazer, geralmente, é um concurso público, pode ser, nem pode ser concurso público, né, de nível superior, enfim, e ele precisa fazer uma prova de proficiência em língua estrangeira. Tem também para o português? Tem para o português. Estou usando só o exemplo que aqui, geralmente, a nossa língua vernácula é o português, então a gente geralmente usa o inglês ou o espanhol, né?
E o que que a gente ensina lá? A gente técnicas, por exemplo, de leitura eficaz, onde esse aluno ele não sabe traduzir o que está ali naquele texto, mas ele vai olhar o título, por exemplo, bater o olho no título, entender o contexto geral, verificar, sempre ensino, verifica as palavras repetidas no corpo do texto, o termo que é mais retomado, marca, né, o que que é mais falado, para pontuar ideias principais, e ele consegue, pautado naquilo, responder questões e ser aprovado mesmo sem saber o inglês, o português e o espanhol, enfim, a língua que ele está fazendo na modalidade instrumental. Aqui a leitura, né, ela tem várias formas de ser feitas também, vários mecanismos para que eu possa aproveitar isso aí. E vocês vão ver que na metodologia a gente aprende como registrar dados, como coletar dados e utilizar tudo isso depois. Porque, veja, se eu não tenho uma técnica para fazer isso, eu vou ler uma pilha de livros e depois, quando eu for escrever, eu não lembro que eu li mais no primeiro, eu não coletei nada, eu não registrei nada. Então, tem a fase cientista, gente, ele tem que fazer registro, tá? E aí, essa aula serve para vocês verificarem, começarem a verificar como é que vocês vão preferir registrar. Para isso, existem vários tipos, né, de mecanismos. Eu vou estar apresentando alguns para vocês nessa aula, e os outros a gente vai terminar na aula que vem, porque são muitos, aí vai estender demais o nosso tempo, tá? Então, vamos começar aqui partindo da leitura, obviamente, né? Por mais que a gente escute de alguém assim, não gosta da língua portuguesa, a pessoa só vai se livrar de ler em língua portuguesa se ela sair do Brasil, né? Porque ela não vai conseguir mudar aí da onde Policarpo Quaresma, né? Quem já leu o livro do Policarpo Quaresma, que ele queria mudar a língua do Brasil para Tupi-Guarani, né? Mas ele não conseguiu. Então, a gente precisa lidar com a língua portuguesa. Aqui a leitura, o conceito geral, né? Aquele estudo que eu vou fazer de certa bibliografia. Então, eu vou separar livros voltados para a administração dentro da área que eu quero estudar, né? A gente geralmente coloca clássicos e coloca contemporâneos, é o que é recomendado pela metodologia, para eu poder interpretar. E aí, gente, aqui o que eu coloquei para vocês, é o que seja possível documentar. Então, faz parte da leitura eu ter um momento que eu vou documentar o que eu li, tá? Não é aqui aquela leitura livre que a gente faz. Comprei um livro de biografia da Mary Monroe, quero saber a vida dela. Eu li, pronto, ficou para trás. Aqui eu estou falando de técnica de aprendizagem voltada para a ciência. Então, eu li, eu não vou deixar aquele livro para trás. Eu vou ter que dar um jeito de registrar o que eu coletei daquele livro, o que ele vai servir para mim. Ou até mais adiante, eu posso ver que aquilo que eu coletei não vai servir e eu descartar, né? Mas, a primeiro momento, eu fazer uma seleção ali. Então, ela possibilita eu ampliar os meus conhecimentos, eu aprimorar o vocabulário. Vocês vão ver que agora, lendo livros da administração, vocês vão, né, aprender termos da administração que vocês não conhecem. Né? Eu mesmo, se eu pegar livros da administração, vai ter inúmeros vocabulários aí de vocês que eu não vou conhecer. Vocês precisam estar me ensinando aqui na disciplina, né? Porque eu não sou da área da administração. Então, vocês que estão começando agora, com certeza, né, vão começar a se familiarizar lendo os livros agora de administração. A gente também melhora a escrita, porque quem muito lê, né, aí escreve bem, porque a gente começa a ver regras da boa gramática que surgem automaticamente. Às vezes você não sabe explicar o porquê, mas você sabe colocar, né, a escrita, a ortografia corretamente. E, claro, o objetivo da pesquisa aqui, estou lendo para quê? Para obter informações e coletar essas informações, certo? Aí eu consigo também produzir um senso crítico mais apurado, porque se eu leio sobre um assunto, eu estou mais apta a conversar sobre ele, né? Quem muito lê sobre política tem muito a agregar e muito a conversar. Se você é uma pessoa que não gosta e geralmente não pratica leitura sobre isso, você vai ter pouca coisa para comentar sobre o assunto. Já falei para vocês sobre aquisição de vocabulário, né? Conhecimento de novos termos. Aí também, gente, conforme a gente vai lendo, a gente desenvolve, às vezes até sem perceber, uma oratória muito boa, né? Quem lê bem consegue se portar bem, falar bem, né? Ter uma expressão aí oral muito boa. Expansão do repertório cultural, porque se eu leio sobre tudo, eu vou ter um pouco de bibliografia sobre todo qualquer tipo de assunto, né? Maior capacidade de persuasão, porque a arte de argumentar, gente, ela está intrinsecamente ligada ao fato de eu fazer uma leitura interpretativa. Quando eu digo isso, é porque há uma diferença de eu ler um texto
e entender cada palavra ali, a tradução de cada uma, que a gente chama de decodificar, né? Eu tiro o código daquilo ali, o código linguístico da língua portuguesa, para eu entender realmente o que está sendo dito, né? A gente sempre fala assim, o fulano é analfabeto funcional, né? Todo mundo já ouviu falar sobre esse termo. Por quê? Ele é alfabetizado, mas ele não é letrado. Então, o processo de letramento é o processo onde eu leio e entendo. Se eu li e não entendi, por exemplo, o que está escrito aí, benefícios da leitura, mas eu não sei o que significa benefícios da leitura, então, para cá, eu considero que eu não estou lendo, tá? Aí, por isso que entra a questão da persuasão. Para eu argumentar, eu tenho que estar fazendo essa leitura interpretativa argumentativa. Também estimula a abertura de novas opiniões e, claro, a qualidade nas relações interpessoais. Eu consigo ter, né, esse network, conversar melhor com as pessoas e ter abertura, ter um leque comunicativo muito grande quando eu leio. Isso tudo que eu falei aqui não é novidade. Todo mundo em algum momento já ouviu falar de todos esses benefícios da leitura, né? Mas o que começa realmente a diferir aqui os métodos de leitura é um desses aí, por exemplo, a leitura geral. A leitura geral é um dos estilos de leitura que a gente pratica quando a gente está vendo, por exemplo, esse que eu falei para vocês, do inglês instrumental ou de outras línguas instrumentais. Então, é aquela primeira leitura que eu faço, tá? Quem aqui, me avisa aí se uma de vocês já pegou um livro para ler e no primeiro momento pegou o seu marca-textozinho bonitinho e conforme foi lendo, foi marcando. Alguém já fez isso? De ir lendo e concomitantemente ir lá marcando? Eu já tive esse hábito antigamente também. Ficava com o meu marca-texto. Eu achei que isso aqui é importante. Aí eu já ia marcando, né? Já ia marcando. Quando a gente vai aprender a tornar a leitura eficaz, a gente vê que a gente não pode fazer isso, porque eu estou fazendo a leitura geral. Então, naquela primeira frase, eu achei que a primeira palavra era importante, mas depois, quando eu leio o texto inteiro, né, a página inteira, ali, aquela primeira finalização, eu vejo, epa, na verdade, a palavra-chave aqui está aqui, nessa quinta linha. Aí que eu consigo enxergar onde que tá os pontos principais. Se eu já vou marcando, né, eu corro o risco de marcar aquilo que, depois de eu ter a leitura geral, eu passo um filtro, uma peneira, e eu sei que aquilo ali não seria a informação central do meu texto. Então, é errado sublinhar? Não, é uma técnica muito importante. Eu que sou da área do direito, eu sempre separo e digo para os meus alunos, você pega aqui o azul, coloca para o prazo, por exemplo, dentro do seu código. Aí você pega o preto, marca na prescrição. Você pega o vermelho, coloca a penalidade lá no Código Penal. Enfim, você pode criar estratégias para isso, mas eu não posso já ir marcando aleatoriamente. Então, o primeiro passo que eu faço é fazer uma leitura geral. O que a leitura geral ela vai me possibilitar? Primeiro, eu olho para o título, aquilo que eu falei para vocês. Deixa eu ver aqui o que está sendo dito, que vai ser falado, porque o título ele fala muito sobre o texto. Então, primeiro, eu leio o título e entendo esse meu título, tá? Ou tópicos, no caso de serem ali, ter capítulos, né? Ter tópicos, subtópicos, enfim. Aí eu vou ler para ter aquela visão global do texto. Ou seja, nesse primeiro momento, eu não me preocupo de ficar ali voltando em cada linha, entendeu? Não, gente, é aquela leitura rápida, geral, e depois eu pego ali o principal do autor, tá? Eu vou esclarecer algumas dúvidas nesse primeiro momento, e pelo menos o plano geral eu vou conseguir estar pegando. Agora, eu não vou memorizar, obviamente, tudo que é de principal. É só uma leitura geral, tá? Aí, o que acontece? Essa fase do planejar após a leitura geral é que vai começar a dar a técnica científica, né, que eu preciso para depois ser transformada na redação, tá? Então, vejam, eu posso utilizar esses mecanismos de sublinhar, de marcar, enfim, tudo aquilo que funcionar para mim, mas eu tenho que ter um planejamento primeiro. E nunca eu vou executar esse planejamento antes da leitura geral. Primeiro passo, leitura geral. Planejamento de como eu vou estar criando estratégias para coletar as minhas informações do que eu estou lendo, né? E aí, depois que eu vou fazer a marcação, fazer a coleta, fazer o registro, porque nada mais é que uma forma de registrar quando eu estou ali marcando, né? Uma forma de eu coletar ideias principais através de cores ali que eu separo ou outros tipos de marcações, né? Aí fica esse questionamento aí. Fiz a leitura geral, agora entrei na etapa do planejamento. Aí você se pergunta, e como que eu vou registrar, né?
Quais dados eu posso registrar? Após a leitura geral, eu já tenho uma noção do que eu vou registrar, né? Vou entrar para a leitura específica depois, que é aquele quando a gente relê já tendo foco ali no que eu sei que é importante. Deixa eu dar uma relida aqui nesse ponto que o autor falou, deixa eu dar uma verificada aqui, e aí eu vou executar minha estratégia. Vamos lá para o próximo passo. Para eu fazer esse registro, essa coleta de dados, eu tenho vários instrumentos que a metodologia dispõe para mim, tá? Eu coloquei aqui alguns. No decorrer das aulas, a gente vai estar trabalhando sobre essas modalidades de registro, tá? Mas só para a gente pontuar alguns deles. Eu posso estar fazendo fichas. Fichas a gente estuda muito aqui nessa disciplina, né, de pesquisa. Posso estar fazendo quadros, onde eu coloco elementos, né, em forma de figura ali para eu estar coletando. Posso estar criando inúmeros formulários, enfim. Hoje em dia a gente já utiliza dispositivos mecânicos, tecnológicos para estar também fazendo esses registros. Aí eu queria saber de vocês aqui, se vocês têm alguma técnica nesse decorrer dos anos de estudos de vocês, que vocês verificaram que funciona. Vocês costumam utilizar alguma coisa para estudar? Por exemplo, professora, sempre quando eu vou estudar, sei lá, um exemplo aleatório, eu preciso estar num canto próprio para isso, separar uma mesa, enfim, ficar lá. Professora, para mim funciona melhor de tal forma. Alguém tem aqui alguma técnica? Vocês têm algum hábito voltado para isso? Já perceberam que algo funciona ou algo não funciona? Digam aí para mim. Professora, nesse caso, assim, eu acredito que você ter um ambiente próprio, né, no meu caso, assim, separar um lugar para você dedicar para estudo, porque tudo fica ali mais fácil para você, no caso, assim, você ter um ambiente para fazer o seu estudo, né? Uhum. E aí você já deixa tudo lá, tudo organizado, e depois que você tá no outro dia, volta lá para fazer. Eu acredito que fica mais prático, né? Do que você todo dia ter ali em um lugar, porque fica muito disperso. Verdade. Eu também acho que fica disperso. Parece que a gente não prepara o corpo da gente, a mente. Agora eu vou estudar, agora eu vou trabalhar. Né? Se a gente fica num lugar da cama, por exemplo, até quando eu também estou assistindo aula EAD, gente, porque eu também sou aluna de aula EAD, eu estou terminando uma pós-graduação que é de EAD, inclusive, né? Sobre educação em EAD. E aí a gente tem, eu tenho aquela organização de eu vou ligar meu computador e eu vou ficar na mesa, na escrivaninha, igual eu tô aqui com vocês, porque se eu me forçar a ficar na sala, no sofá, em outro lugar, eu não consigo ficar atenta, né, como eu preciso. Então, eu preciso criar a sala de aula aqui onde eu estou, né? Mais alguma técnica que você tem, Juliana? Não utiliza nada quando está lendo? Tem hábito de alguma coisa na leitura? Giovana que está calada. Quando vocês vão ler, vão estudar alguma coisa, vocês vão ter prova, o que vocês costumam fazer? Eu costumo me organizar também para me concentrar melhor, né? E como eu tenho filho, procuro também deixar tudo prontinho para ele não ter que vir interromper, porque aí a gente perde o raciocínio, né? Então, eu procuro me preparar bem antes para poder me concentrar e, enfim. Também preparo o ambiente, né? Como a Juliana, também preparo o ambiente para me concentrar melhor. Eu passo por isso também com meu filho. Às vezes eu tô ali concentrada, mãe, quero suco, mãe, quero isso, né? Sempre pedindo as coisas. Ele vê a gente disponível, né? Eles acham que, na verdade, acham que a gente está disponível, né? Se a gente não criar um lugarzinho até para fugir ali, a gente não consegue mesmo. É muito importante, já foi comprovado isso, que quando a gente separa um lugar onde é o lugar do estudo, o cantinho do estudo é eficaz. Eu que tenho um filho, eu aplico essa metodologia com o meu filho, né? Ele tem 4 anos, então eu criei um canto onde tem a mesa, tem. Então, a hora de fazer tarefa, que antes ele queria ficar fazendo sofá, fazendo na mesa de jantar, eu via que ele ficava muito desperto. Então, eu digo, agora é a hora de ir para a mesa de estudo. Você vai sentar lá na cadeira, vai ficar lá e fazer. Então, funciona muito bem.
Na questão da leitura, a gente tem que criar estratégias, vocês vão precisar criar estratégias de como vocês vão coletar os dados de maneira que melhor funcione. Assim, para você relembrar, para você ter ali à mão depois aquilo que você releu, porque vocês não vão ter como, gente, depois estou escrevendo, ai, peraí, eu lembro que eu li tal coisa no livro tal, não sei onde é que está, aí você pega um livro de administração de 300 folhas e você começa a folhear onde é que estava, onde é que estava, onde é que estava. Então, o cientista, ele precisa ter essa organização para ele poder saber até onde ele vai procurar. Se você não sabe nem onde você vai procurar, você imagina que tempo que você vai ter para poder estar finalizando aí o seu trabalho de conclusão de curso, né? Então, eu vou compartilhar aqui para vocês na tela, são métodos simples. E aí, óbvio que vocês vão estar verificando aí o que funciona melhor para vocês, porque às vezes o que funciona para mim não vai funcionar para vocês. E a gente também tem que adaptar, né? A gente às vezes vê uma dica dessa, a gente adapta para a nossa realidade. Deixa eu aumentar aqui a tela. Então, a leitura ativa, gente, nada mais é, na verdade, eu deixei a conceituação aqui só para vocês saberem, mas nada mais é que aquela leitura compreensiva, né? Então, é a leitura eficaz, a leitura que realmente aconteceu. Aquele oposto do que eu disse para vocês do analfabeto funcional. É aquele que realmente, quando eu leio, eu entendo, tá? Então, é compreender o que está escrito. Aí, técnica que eu posso estar utilizando? A técnica de sublinhar que eu falei para vocês. Tudo isso aqui desse planejar, óbvio que ele vai começar depois daquela leitura geral, que eu já disse para vocês, né? Então, após a leitura, eu já tenho uma noção global do pensamento do autor e eu vou começar a selecionar as informações que merecem destaque, tá? Pode ser que depois de leituras específicas, porque existem as leituras específicas, o que são, professora? Aquele que eu separei as ideias e, em vez de ler o livro inteiro, as 300 páginas, eu vou reler os parágrafos que eu marquei. Isso se chama leitura específica, tá? E funciona muito bem, porque aí depois de você ter a visão geral, quando você relê certos tipos de afirmações, você diz, agora entendi o que ele estava querendo dizer aqui. Porque no primeiro momento, você não vai pegar tudo, ninguém capta tudo, todas as ideias de um autor de uma vez só, tá? Então, aqui essa técnica de sublinhar, depois dessa leitura geral, você vai começar a arrumar uma estratégia de marcar. Digo isso porque eu citei o exemplo para vocês de que eu fazia nos meus códigos, né? Então, o Código Penal, por exemplo, vocês sabem, tem a pena lá e tem um prazo também que a pessoa vai ficar, né? Então, por exemplo, pena de 6 meses a 1 ano. Aí, prazo de reclusão, tanto, prazo de prescrição, tanto. Então, eu selecionava o vermelho vai ser para pena, né? O verde vai ser para prescrição. Então, eu criei, né? Claro, assim, é obrigado vermelho ser para pena? Não, para mim, no meu cérebro, eu ficava pensando nisso, né? Vermelho, pena e tal. Eu criei um método que funcionava para mim. Eu sei também que encher demais de cores, se eu pintasse tudo de forma que tudo ficasse colorido, isso ia acabar me confundindo. Então, você tem que criar ali fragmentações, setorizações para coletar dados, né? Isso funciona muito bem. Por exemplo, você separa lá conceitos, eu vou colocar todos os conceitos de amarelo. Aí depois eu vou colocar todas as indagações ali do autor que eu vou usar de verde, tá? Mas não ter um cuidado de não criar coisas demais que depois nem você vai lembrar do que é que você coloriu, do que é que você marcou, tá? Esse sublinhado, ó, pode ser feito de várias coisas. Você pode, por exemplo, estar utilizando uma cor só marcando no lápis palavras-chave, enfim, você vai ver o que vai funcionar melhor para você depois poder revisitar esse texto e deixar ali guardadinho as ideias pontuais, né, após as releituras que você vai fazer específicas naquele ponto ali, tá? Então, através disso, né, dessa seleção, você vai conseguir entender a essência do que vai precisar estudar. E aí, como é que você vai completar a próxima etapa? Aí sim que você vai começar com a transcrição no papel, né? Pela digitação hoje em dia que a gente utiliza para fazer o registro, de fazer fichas, fazer gráficos, tudo aquilo que eu falei para vocês, tá? Posso estar fazendo resenhas, posso estar fazendo análises, fichamentos, resumos, enfim, vários tipos de documentação. A gente vai entrar nessa etapa de documentação também, mas por enquanto é só para vocês, só vou indicar, não vou explicar cada um deles, tá? Porque não é alvo dessa aula ainda. E aí, os tipos de sublinhado é aquela observação que eu falei para vocês, né? Escolham um método que não gere confusão para vocês, ao invés de auxiliar, acabe confundindo. Então, veja aí que eu coloquei para vocês, ó, o método que eu gosto de fazer é esse aí das cores, e eu já coloco a legendinha aí, tá? Então, tudo de vermelho vai ser, ó. Esse aí é um outro exemplo, né? Que não é meu, mas só para vocês verem. Ela colocou aí dúvidas em laranja, né? Definições em amarelo, palavras-chave de azul, enfim.
Tem tipos de marcações aí que vocês vão escolher ao critério de vocês, para tornar esse sublinhado eficaz. Porque o sublinhado não é para tornar o livro bonitinho, nem para eu ir lendo, já vou acompanhando com o sublinhado, porque depois tu não vai voltar lá. Você pode ter experiência própria que eu fazia isso. Você não vai conseguir reler, eu acabava marcando quase toda a página. Porque eu achava que tudo era importante, eu não tinha feito a minha leitura geral. Aí eu começava a ler, nossa, isso é muito importante, marcava tudo. Entendeu? Depois você não vai conseguir coletar aquilo tudo, você precisa só pontuar o que é principal. A leitura específica vai te ajudar isso nessa revisitação. Aqui do lado direito, eu coloquei para vocês um exemplo de post-it. Vocês costumam usar post-it? Professora, porque essa é a minha primeira graduação, né? Então, faz muito tempo que eu não Estuda, né? estudo, né? Desde o meu Sim. ensino médio. Mas eu gosto muito, na época do ensino médio eu usava e eu acho bem legal. Eu também gosto, gente, de usar post-it. Mas eu vou dizer para vocês que antigamente eu também não sabia como usar. Como que funcionou para mim, deixo essa dica para vocês. E aí, claro, vocês vão adaptar com aquilo que for necessário. Vejam aqui o que ela fez. Ela marcou a frase principal de rosa e aqui ela começou a colocar, né, aqui até um agendamento de horas, ó. Né, cada lugar, ó, 14h27, Açores, isso aqui são todos lugares, né, Guiné, tal. São localidades que ela marcou, tá? Porque tá falando das grandes navegações. Então, ela pontuou, não sei se é hora aqui, o que é, ou ordem, né? Mas são localidades aqui dessas grandes navegações, onde que foi parando, que ela pontuou. Eu geralmente coloco conceito. Eu pego aquela palavra-chave, por exemplo, a palavra-chave está dizendo assim, algo sobre conhecimento. Aí eu marco lá conhecimento. Aí o que é importante para aquele contexto do conhecimento? Aí eu pego o post-it e coloco. Lembrando que conhecimento é aquela busca que se faz, por exemplo, da verdade ideal dentro da epistemologia. Ponto. Tá? Por quê? Nem sempre você vai conseguir. Peraí, eu não lembro disso, deixa eu revisitar o outro livro, deixa eu revisitar o dicionário. Então, você já pega aquilo que está fora do texto e bota intertexto, ou seja, eu grudo um texto dentro do outro, tá? Então, para mim, funciona dessa forma. Coloco a palavra-chave, conceituo embaixo, eu coloco a definição, né, a acepção, ou até um comentário para eu lembrar sobre aquilo. Ó, lembrar que sobre esse tópico do conhecimento é importante relembrar Sócrates, é importante lembrar o mito da caverna, né? Ovide mito da caverna, enfim, observações que eu marco com sublinho e eu coloco comentários, ao invés de eu sair riscando, né? Puxando com lápis, porque aí depois eu quero tirar, a leitura fica limpa ali e eu consigo fazer uma leitura interpretativa com informações extratextuais, ou seja, fora do texto, eu enriquecendo dentro do meu texto. Então, é assim que eu gosto de usar post-it, tá? Eu estou usando essas dicas só para vocês conseguirem vislumbrar melhor, não quer dizer que vocês têm que usar igual a mim, tá? Eu espero que depois dessa aula, gente, meu intuito é assim, ó. Vocês pensarem um pouquinho como que vocês vão fazer, tá? Vocês vão ter que coletar dados. Quando chega lá na hora do TCC, os alunos ficam desesperados porque não sabem fazer isso. E ninguém vai conseguir, igual eu falei, ninguém tem memória robótica de ler tudo e lembrar tudo, de pontuar tudo. Então, eu leio um livro de 300 folhas de direito. Como é que eu vou lembrar as 300 folhas? Mas aí eu tenho que pensar o que é importante para a minha pesquisa. E para a minha pesquisa, eu tenho que ter uma técnica ali de sublinhar, de coletar, tá? De marcar informações para eu revisitar depois. Aí eu vou fazer a leitura específica, que eu já falei para vocês, que é aquela onde eu vou direto naquele ponto. Eu não vou reler as 300 folhas de novo. A leitura geral já se foi. Eu otimizo meu tempo e torno a pesquisa eficaz, tá? Aí vejam aí, né? São assim dicas, na verdade, né, para poder auxiliar nessa questão dos apontamentos, tá? Não fazer marcações antes da leitura geral, já falei isso para vocês. Destacar geralmente os termos que remetem a negativo, a exceções, né, da regra, o não, salvo, exceto. Aí os post-its, falei para vocês que eu utilizo para conceitos ou anotações, fica uma dica também, mas, né, cada um pode usar a seu critério. Marcar textos de cores diferentes. E depois, gente, quando eu faço uma marcação, quando eu vou fazer a leitura específica, se, por exemplo, eu marquei 3 parágrafos, aí eu vi e achei que esse primeiro aqui valia, mas não é não, só vale esses 2. Eu já desmarco aquele primeiro, tá? E pontuo lá que eu só vou utilizar os 2.
Então, nessa revisitação da leitura específica, serve também para a gente ver que às vezes a gente marca e depois aquilo nem vai servir para nada, tá? Às vezes a gente faz fichamento, sei lá, você fez cinco fichamentos, você usa só 2, por exemplo. Então, nem tudo que a gente coleta vai servir efetivamente para aquela pesquisa pontual, tá? E por isso que a gente é importante você não ir descartando. O professor sempre vai dizer para vocês, não apaga, guarda aí a coleta, tá? Depois você vai selecionar, no final, né? Você já vai saber o que vai servir ou não para você fazer a etapa da digitação, a etapa da conclusão, tá? Aí eu vou passar esse testezinho e a gente vai finalizar a aula de hoje com o resultado desse teste. Para a aula que vem a gente dá continuidade. Vou mandar para vocês o link no chat. Esse teste, gente, ele é um teste de aprendizagem, ou seja, eu quero saber, na verdade, qual é o método de aprendizagem que funciona para vocês, tá? Vocês vão fazer, tem que ser sinceros com as respostas, né? Espera aí, o que fez foi travar aqui. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar um print do resultado, porque eu preciso ter esse resultado para vocês para saber do que de cada uma deu. Depois, os colegas que não estão na aula de hoje, a aula que vem, eu vou estar passando para eles me mandarem para eu juntar com o de vocês, mas... Ó, eu mandei aqui no chat, ó. É bem rapidinho, são só perguntas objetivas. Vocês vão clicar nas bolinhas lá e marcando e vai dar o resultado. Tirem um print desse resultado para mim, tá bom? Me avisem quando vocês acabarem, ok? Já terminei. Ai, meu Deus, estava no mudo aqui meu microfone, né? Eu vou botar o meu e-mail aqui para vocês encaminharem, que eu não... Eu esqueci de pedir ao professor Matheus abrir uma aba para mim lá no negócio do IDAM. Aí vocês mandam para mim que eu mesmo anexo. Eu guardar na participação da turma, tá? Eu vou colocar aqui, você só encaminha um print para mim. Me avisem quando vocês conseguirem enviar. Vou ficar aguardando para saber se chegou. Eu quero conferir se chegou aqui. Vou abrir meu e-mail. Professora, eu finalizei o questionário, mas aí sumiu. Sumiu o Não resultado? está aparecendo. Depois que eu respondi a última pergunta, aí ele voltou para a página inicial. Meu Deus, ele não te deu o resultado? Não. Meu Deus. Clica de novo aí no link e vê se tu abrindo de novo não aparece o que tu já fez. Não Tá. foi falha na página, não? Não sei, eu vou clicar aqui. Porque tu não chegou nem a ver o resultado, né? Se tivesse aparecido o resultado, tinha como atualizar. Eu abri, aí ele deu para fazer de novo o teste. Agora, Juliana, depois tu faz e me manda, então, tá? Tá. Vou precisar do resultado para saber qual é o teu tipo de aprendizagem. Aí depois Tá tu bom. manda pro Eu e-mail para mim. finalizado, só que aí depois que eu cliquei na última pergunta, ele sumiu e voltou para a E página travou, né? inicial. Eu acho. Mas aí eu vou ter que fazer de novo. Tá. Aí tu me envia, você não vai esquecer de tu me enviar, porque esse é o Não, dossiê para de mandar vocês de participação. é para mandar para o seu e-mail, é? Manda pro meu e-mail, porque eu não abri a aba lá no EAD do box Tá bom. do IDAM. Tudo bem. Sim, eu acabei de enviar para o seu e-mail. Então, deixa eu olhar aqui se chegou.
Isso, gente, quando eu assisto aula, eu tenho que dar um jeito de anotar. Porque não adianta só escutar, eu tenho que anotar. Juliana, que deu problema, que vai ter que responder tudo de novo. Então, fica combinado de me mandar depois, tá bom? Que na próxima aula eu já tenho que ter o dossiê de todas as respostas, tá? Tudo bem, Maravilha. professora, já estou fazendo e vou mandar já já. Tá bom. Aí, gente, eu finalizo a aula aqui, porque como tá faltando muita gente, se eu também me estender até 10 horas, vai ficar um monte de coisa para eu retomar depois para os colegas, tá? Da aula que vem, que é a continuidade dessa, tá bom? Vocês Sim, estão me ouvindo, senhora. tá? Eu já Tá anotei o bom. nome de vocês, como estão só vocês duas, eu anotei ao invés de fazer direto no site, porque agora eu já lanço a frequência de vocês, tá? A partir de hoje, já avisem as colegas, a partir de hoje já é obrigatório, o coordenador já avisou que a gente vai estar fazendo chamada toda semana. Aí tem que tomar cuidado para não ficarem com muita falta, tá bom? Aí vocês avisem os colegas, não sei se aconteceu alguma coisa.